Shalom, amigos, que Deus os abençoe grandemente. Eu sou o Daniel e quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. A primeira palavra que eu quero dizer para vocês hoje está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Está escrito: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, ou seja, a providência, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quero dizer a vocês, com essa palavra, que não basta apenas conhecê-lo, não basta apenas entregar uma vez a vida ao Senhor em algum momento e parar de caminhar. Você precisa continuar. Você precisa continuar a andar em seus caminhos. Eu quero falar para vocês a história de um homem que chamava-se Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Talvez você conheça Saul como aquele que perseguiu Davi, o rei Davi, que tentou matá-lo e tramou contra a sua vida por diversas vezes. Grande parte dos salmos que Davi escreveu e que estão na Bíblia foram escritos no deserto durante a perseguição de Saul contra Davi, durante o período em que Saul se transformou num homem mau. Mas nem sempre foi assim. Saul começou a sua jornada como um grande homem de Deus. E não foi à toa que Deus o escolheu para ser rei. Não foi à toa que ele se tornou o primeiro rei de Israel. A sua história está no livro de Samuel, no capítulo 9, no primeiro livro de Samuel. E sua jornada começa quando o seu pai perde 2 jumentas. E Saul sai para procurá-las. Ele era um homem responsável, que cuidava dos negócios de sua família. Ainda que era uma família humilde, ele não era um nobre. Ele era um homem de uma família humilde. E ele saiu para procurar as jumentas de seu pai. E 3 dias depois, procurando no deserto aquelas jumentas e não a encontrando, ele se deparou com a possibilidade de consultar a Deus para achar aquelas jumentas. Então, o servo de Saul falou: aqui tem um homem de Deus nessa cidade. Por que a gente não vai até lá e o consultamos e vemos o que ele tem a nos dizer? Está no capítulo 9, versículo 7. Saul disse ao seu servo: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que temos? Porque ele queria levar algo para aquele homem? Porque ele queria pagar por algum serviço? Eu digo a você que não. Ele queria levar algo para aquele homem que consultaria a Deus, que era um oráculo de Deus vivo, que era um profeta de Deus. Ele queria levar algo para honrar a Deus. Era a lei mosaica, era a lei de Moisés. Ninguém se apresentará diante de Deus de mãos vazias. E ele, ao levar algo para aquele homem, ele queria falar: Senhor, eu sou submisso a Ti, me ajuda. E quando Saul chegou para falar com Samuel, que era o profeta de Deus, ao momento que o profeta diz a ele: você será o rei de Israel, ele mostra ali a sua humildade. Ele era uma pessoa humilde, de vida simples. Ele não tinha ambição, seu coração não era soberbo. Ele era, como eu falei, uma pessoa temente, que andava retamente. Então ele disse para Samuel, no versículo 21 do mesmo capítulo: Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas
com semelhantes palavras. Então, amigos, ele não tinha qualquer pretensão de poder. Ele era, como eu falei, um homem bom, um homem de Deus. E ele temeu, e ele creu na palavra de Deus. E tudo aquilo que foi dito para ele se cumpriu. No capítulo 10, Samuel fala para ele tudo o que ia acontecer com ele. Então, eu vou ler para vocês entenderem. Então tomou Samuel um vaso de azeite. Ele derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então aqui Samuel já resolveu, já disse aquilo que Saul procurava saber, que era sobre as jumentas do pai dele, que havia se perdido. Só que Deus tinha mais para a vida de Saul. Tinha algo a mais. Tinha algo extraordinário para a vida dele. E ele profetizou. E ele contou o que Deus tinha para a vida dele. E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que te achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então, Deus mudou o coração dele. O Espírito Santo o tomou, e ele se tornou um outro homem. Mas Deus tinha pedido uma coisa para ele. Uma coisa. Era a sua inteireza de coração. Que ele se mantivesse servo. Porém, o que mudou foi o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas. Quem o poderá conhecer? É isso que a palavra diz. Quando alguém te diz: siga teu coração, meu amigo, eu falo: toma cuidado, porque isso não vem de Deus. Não siga teu coração. Siga o que a palavra de Deus te diz. E foi isso que Samuel disse para ele: espere por mim por 7 dias até que eu venha a ti. Era a única coisa que ele precisava fazer. Mas, a partir dali, tudo mudou. Ele começou a reinar, ele venceu os filisteus, ele foi alçado a rei de Israel. E a partir dali, as coisas para ele se tornaram diferentes. Aquele cargo que ele passou a ocupar era o rei dele. Sim, era o Deus dele. Aqui, Saul já não tinha a sua inteireza de coração. Ele já havia permitido
que aquela posição que ele ocupava se tornasse o seu Deus. Sim, ele deixou de servir a Deus para servir a si mesmo. Ele deixou de servir a Deus para servir o seu poder, para fazer a manutenção do seu poder, da sua riqueza, do seu status. E aquilo foi a sua pedra de tropeço. Foi aquilo que o transformou no homem mau que ele passou a ser. Jesus nos ensinou que devemos orar e vigiar de forma incessante, porque a carne é fraca, e em que pese o espírito estar pronto, se você se inclinar para as coisas da carne, alimentar a sua alma com as coisas deste mundo, essas coisas vão ocupar o lugar de Deus em seu coração. Então, o Senhor ensinou: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, o conselho que eu quero te dar é que você analise o seu coração diariamente, que você arranque de dentro toda a raiz de amargura, de tristeza, de rancor. Perdoe quem você precisa perdoar. E peça perdão a quem você precisa pedir. Quando uma semente é plantada e a raiz começa a se firmar e ramificar, rapidamente aquela planta nasce. Por isso observe se em seu coração algo ou alguém é mais importante que Deus, que a prática dos seus valores, seus princípios, seu amor a Deus. Faça algumas perguntas para você, para si mesmo, e analise para que você possa consumir, para que você possa arrancar, consumir pelo fogo da santidade, pelo fogo da presença de Deus em sua vida, essas coisas. Então, eu aconselho você, faça essas perguntas. Se a tentação te bater à porta, e se a luta for contra a promiscuidade, a prostituição, a pornografia, se a luta for contra o adultério, o que você diria para o seu eu? Você cederia ou lutaria contra si? Porque se você ceder, ele não é o seu Deus, Deus não é o seu Deus. Se você ceder, você está servindo a si mesmo, você está se amarrando novamente nas cadeias que o Senhor Jesus te libertou. Então, eu quero continuar te incentivando a fazer essas perguntas. Se para se manter no seu cargo na empresa, você precisasse mentir, e se o teu chefe te pedisse para mentir, e se para evitar confrontos familiares, meu amigo, se para evitar confronto com amigos e as cobranças deles, você se inclinasse às mentiras, é somente para evitar confronto, é melhor, é uma mentirinha branca. O pai da mentira é o diabo. E aquele que mente é seu filho, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Então, a mentira tem que estar fora da tua vida. E por isso eu te pergunto, te oriento a fazer essa pergunta: a quem você estaria servindo? A si próprio? Ou ao desejo de agradar a si e aos outros? Então, meu amigo, é hora de você confiar em Deus, de ter uma fé convicta, de viver uma fé convicta e verdadeira, e não temer. Agora, eu quero mostrar para vocês o caminho que Saul tomou, que foi um caminho sem volta, porque Deus o rejeitou, porque ele foi colocado, foi alçado ao cargo, à posição mais excelente de Israel. E para se manter lá, ele não precisava nada mais
do que servir a Deus, do que amar a Deus. E se você olhar para a história de Saul e para a história de Davi, você vai ver que os dois cometeram erros, mas houve uma grande diferença entre os dois. Saul passou a servir a si mesmo, mas Davi servia a Deus. Nós estamos sujeitos aos erros, aos pecados, às quedas, mas nós precisamos estar ligados ao Espírito Santo de Deus, a Deus, para nos arrepender, porque é Ele quem dá o dom do arrependimento. E se você o rejeitar, como você vai se arrepender? Eu quero ler para você uma evidência de que Saul servia a si mesmo. Está no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Você lembra que eu li para vocês no começo que ao ungí-lo rei, aquele homem de Deus, Deus fez um único pedido para ele: espere-me 7 dias. 7 dias ele esperou. E esse era o teste dele: esperar, cumprir a ordem, a palavra do Senhor. Então Saul, o que ele fez? Pediu para que trouxesse um holocausto e ofertas pacíficas, e ele mesmo ofereceu. Está a partir do 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Saul, ele estava ligado ali naquele momento já apenas ao ritual. Ele não queria obedecer a Deus, ele queria oferecer o holocausto e sair para a guerra. Mas o que ele precisava fazer era esperar, era cumprir a ordem de Deus, era cumprir a palavra de Deus, era ficar na palavra de Deus. Ainda que sobrasse somente ele contra os filisteus, Deus daria-lhe a vitória. Deus daria-lhe a vitória. Como aconteceu em outras diversas passagens, se você ler, como Deus livrou Israel, como Deus destruiu os seus inimigos. Mas Saul não confiou. Saul queria manter o povo perto dele. Saul não quis obedecer. Saul fez aquilo que ele achou que ele tinha que fazer. Ele cumpriu um papel que não lhe pertencia. O papel dele era esperar. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E Deus rejeitou Saul como rei, porque ele deixou de ser servo para servir a si mesmo, a sua posição, como eu havia dito. E ele escolheu alguém segundo o seu coração. Foi Deus que testificou isso sobre Davi, porque Deus conhecia o coração daquele homem e sabia que ele se arrependeria quando pecasse, quando errasse. E esse conhecimento de que Davi era um homem segundo o coração de Deus era pelo posicionamento dele quanto a si mesmo.
ele conhecia a sua miséria, ele conhecia o seu estado humano e caído. Davi era um homem extraordinário, mas ele errou, ele pecou grandemente, ele adulterou e cometeu um crime de sangue, ele assassinou um homem, mas ele se arrependeu. E eu quero ler a evidência do seu arrependimento, um dos salmos mais maravilhosos da Bíblia, que eu aconselho você a lê-lo e a permitir que este salmo se torne a tua oração. Ele é o Salmo 51. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Essa é a oração de Davi. E eu quero te convidar a fazer esta oração, a remover do teu coração todo orgulho. Eu te convido a substituir estas coisas que têm tomado o lugar de Deus na tua vida. Por Deus, sacrifica. Essa é a palavra. Coloca no altar, porque o altar é um lugar de sacrifício, e queima, oferta a Deus. Se é a tua posição, oferta a Deus. Faça de Deus o teu objetivo, faça de Deus o teu alvo. Tudo mudará na sua vida. Tudo mudará na sua vida. Mas eu não digo uma mudança material, é uma mudança de dentro para fora, é um preenchimento. Porque ainda que você fosse feito rei, ainda que você ganhasse o mundo, nada poderia preencher o vazio que há na alma, que é o lugar de Deus, o lugar de Deus. A partir dali, você, se esse vazio não for preenchido, você vai tentar preencher com pessoas, com coisas, com cargos. E se você se permitir se afastar de Deus e focar e colocar os teus olhos nestas coisas, estas coisas vão se tornar o seu Deus. Não é isso que vai te alegrar, não é isso que vai te fazer feliz. Mas a presença de Deus na tua vida vai transformá-lo
completamente, completamente. E se essa palavra confrontou-te, eu te convido a fazer essa oração comigo. E é isso que eu te convido, meu amigo, a fazer. Arrependa-se. Volta a praticar as primeiras obras. Ama ao Senhor. Um amor que você tinha no começo. E se você hoje está ouvindo essa mensagem e Deus tem falado contigo, eu te convido a fazer essa oração. Eu te convido porque não há outro caminho melhor. Senhor Deus e Pai, eu confesso a Ti o meu pecado, a minha miséria, a minha dependência de Ti. Não tenho por precioso qualquer tesouro, ou riqueza, ou sonho nessa terra. Entrego a Ti os meus planos, pois sei que os Seus planos para a minha vida são incomparáveis a qualquer coisa que um dia eu tenha sonhado. Por isso, eu confesso a Jesus como Messias, como Cristo, como Filho do Deus vivo, como meu Senhor e único Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e recebe 100% do meu eu. E se você fez essa oração pela primeira vez comigo, deixe seu comentário. Não ande sozinho, meu amigo. Eu quero orar por você e com você. Não caminhe sozinho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.